Numa Jerusalém inquieta, onde o som dos mercados se misturava com o clamor abafado de um povo que havia se acostumado a sobreviver mais do que viver, surge uma figura que ninguém esperava, num tempo em que poucos ainda ousavam acreditar que Deus pudesse falar através de alguém improvável. Antes de continuar, aproveita agora para conferir se você está inscrito aqui no canal. Isso é muito nosso trabalho e te garante acesso a novas histórias poderosas da Bíblia. A história começa sem data. Nenhum registro se preocupou em anotar o nascimento de Hulda. Nenhuma tabuleta, nenhuma celebração. Talvez por ela ser mulher, e mulheres raramente eram lembradas nos registros oficiais daquela época. Talvez porque os planos de Deus não cabem em calendários humanos. Mas o que se sabe é que Hulda nasceu numa época de silêncio espiritual. Um silêncio que doía. O povo olhava para o céu, mas não esperava mais respostas. Tinha se acostumado com o eco vazio da própria voz. O templo estava esquecido, o sagrado coberto de poeira, e no meio dessa paisagem espiritual devastada, Deus estava preparando uma resposta, e essa resposta tinha nome de mulher. Hulda crescia sem estardalhaço, não fazia questão de chamar atenção, mas havia nela algo diferente, um tipo de escuta que atravessava palavras. Ela sentia as dores do céu, mesmo com os pés firmes na terra. Casou-se com Salum, um homem nobre, encarregado das vestes reais, mas que também não vivia atrás de glórias. Moravam na Cidade Nova, um bairro que trazia no nome a lembrança de um recomeço. Ainda que o povo já estivesse velho demais para acreditar em recomeços. Mas é justamente nesses cantos esquecidos que Deus planta suas sementes mais inesperadas. Enquanto muitos buscavam o divino por meio de gestos místicos, fumaça e barulhos que mais confundiam do que revelavam, Hulda permanecia em silêncio, observando, discernindo, sem roupas especiais, sem rituais. Ela apenas falava o que precisava ser dito. E quando falava, não havia quem ousasse rir, porque as palavras dela tinham peso, tinham o som de algo maior. Era como se o céu parasse para ouvir junto. E Deus fez questão de usar essa mulher quando a cidade mais precisava, porque no palácio havia um jovem rei, Josias, um rei inquieto, diferente, alguém que percebia que algo estava fora do lugar. Ele não queria apenas reinar, ele queria entender, queria trazer o povo de volta ao que era sagrado. Por isso, mandou restaurar o templo, limpar cada canto, tocar o que estava esquecido. E foi ali, no meio dos escombros, entre pedras quebradas e paredes desfeitas, que um pergaminho antigo foi encontrado. Um rolo de pele envelhecida, quase desmanchando entre os dedos do sacerdote Ilquias. Era o livro da lei, o próprio texto de Moisés, a palavra viva, mas que tinha sido esquecida como um tesouro perdido. Levaram o livro ao rei, e quando Josias ouviu aquelas palavras, ele não apenas entendeu, ele sentiu no peito a dor do afastamento. O grito de Deus que estava calado fazia gerações, e o rei chorou, rasgou suas roupas, não como símbolo de desespero, mas de arrependimento. E ele sabia, precisava de respostas, mas não confiava em qualquer profeta, não queria palavras decoradas, queria verdade. E foi aí que um nome ecoou nos corredores do palácio. Hulda. Não era do círculo de conselheiros, não estava entre os homens poderosos. Era uma mulher, simples, mas cuja escuta tinha o poder de alcançar o invisível. E ninguém contestou, porque o respeito que ela carregava não era imposto, era reconhecido. Josias enviou 5 homens, sacerdotes, escribas, oficiais, até a casa dela, na Cidade Nova. Eles foram com o peso do trono nas costas. Não era uma visita, era um clamor. Hulda os recebeu sem pressa, sem cerimônia, como quem já sabia. Tocou o livro com reverência, como quem toca um coração. Leu em silêncio. Seus lábios se moviam, mas nenhuma palavra era dita em voz alta.
Só depois. E o que Ela saiu da falou. boca dela foi direto, sem maquiagem, sem floreios. Deus estava irado. A cidade tinha se afastado. O povo havia profanado a aliança. Não haveria mais como evitar o juízo. Mas havia um porém: Josias. Ele seria poupado, porque seus olhos choraram, porque seu coração se quebrou. Deus viu, Deus ouviu e Deus respondeu. Essa palavra de Hulda atravessou os mensageiros como relâmpago. Quando eles retornaram e contaram tudo ao rei, o silêncio tomou o palácio. O silêncio que diz, Deus falou. E Josias entendeu. Entendeu que a destruição viria sim, mas ele tinha uma janela de tempo, uma brecha para mudar o que podia ser mudado. E ele não perdeu tempo. Convocou o povo, leu o livro em voz alta no templo, agora restaurado. Quebrou ídolos, derrubou altares falsos, limpou cada canto do país, não como um rei autoritário, mas como um servo arrependido. E tudo isso começou com uma voz que quase ninguém lembrava. Uma mulher que não buscou fama, que não buscou holofotes, mas que foi levantada por Deus para um momento exato. Hulda, uma profetisa num tempo de desilusão. Uma mulher cuja obediência ecoou como trombeta em meio ao silêncio. E o mais bonito é que depois disso ela se recolheu. Não saiu por aí atrás de aplausos. Não fundou ministérios, não exigiu reconhecimento. Ela voltou ao seu lugar, continuou sendo o que era: presença, escuta, simplicidade com profundidade. Uma mulher cuja vida falava alto, mesmo quando a boca estava em silêncio. E esse talvez seja o maior milagre da sua história. Você chegou até aqui? Escreve nos comentários: eu ouvi a voz do céu. Isso mostra que você está caminhando conosco nessa jornada de fé. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou em algum ponto que talvez nem você consiga explicar direito. E é exatamente nesse lugar mais profundo, onde as palavras humanas não alcançam, mas o Espírito de Deus toca, que seguimos com essa reflexão. Já deixa seu comentário aqui embaixo com alguma dúvida, percepção ou sentimento que brotou enquanto ouvia essa história. Cada comentário seu é precioso para nós, mas para quem chegar depois e encontrar ali no seu texto um reflexo da própria fé. Agora, respira fundo, porque essa segunda parte talvez te faça ver a vida com outros olhos. Jerusalém seguia tentando se reconstruir. Não apenas em muros e pedras, mas na alma. O templo havia sido restaurado, os rituais retomados, as festas religiosas reavivadas. Mas havia algo estranho. Como uma nuvem que paira mesmo depois da chuva ter passado. Um medo escondido, uma sensação de que, apesar de tudo parecer em ordem, ainda havia algo fora do lugar. E nesse clima de aparente normalidade, Hulda, a mulher que havia falado em nome de Deus, desapareceu do cenário público. Ninguém mais ouviu falar dela. Nenhum novo oráculo, nenhuma aparição pública, nenhuma proclamação, nada. Hulda se recolheu, e esse silêncio, longe de ser esquecimento, virou símbolo. Um rastro, como perfume que fica mesmo depois que a pessoa saiu do ambiente. A ausência dela falava tanto quanto sua presença. As pessoas passaram a lembrar da sua profecia não como um acontecimento isolado, mas como um marco, um divisor de águas. E aos poucos, o nome dela começou a ganhar um lugar que nem o tempo conseguiu apagar. Foi quando um detalhe sutil começou a chamar a atenção. Ao sul do templo, numa parte menos nobre da cidade, havia um conjunto de escadas gastas. Por ali passavam os que vinham de longe, os sem nome, os pobres, os que só queriam um momento de contato com o sagrado. Degrau por degrau, eles subiam, carregando sacrifícios simples, orações rasgadas, esperanças desfeitas. Com o tempo, essas escadas começaram a ser chamadas de os portões de Hulda. Não foi decreto real, nem decisão sacerdotal. Foi o povo, foi o coração coletivo que reconheceu:
Ali, naquela parte esquecida do templo, morava a lembrança de alguém que também foi esquecida por muitos, mas lembrada por Deus. Os portões de Hulda viraram símbolo, uma espécie de altar invisível, não por causa das pedras, mas por causa da memória, da coragem, da verdade dita sem floreio. E o mais curioso, ninguém sabe onde Hulda foi enterrada, nenhuma lápide, nenhum túmulo, nenhuma cerimônia registrada. É como se ela tivesse desaparecido do cenário terreno da mesma forma que apareceu, silenciosa, firme e cheia de propósito. Mas sua história, em vez de morrer, cresceu. Porque a história que é escrita com obediência não depende de palco. Ela continua vivendo no que ela gerou. Transformação. Alguns diziam que ela morreu, outros que viveu mais tempo, aconselhando em segredo aqueles que Deus ainda levantaria, como Jeremias ou Sofonias. Mas ninguém sabe ao certo. E talvez esse seja o ponto. Hulda nunca foi sobre o que os olhos podiam ver. Ela era sobre o que o coração podia sentir. Sua importância não veio do que ela mostrou, mas do que ela sustentou, do que ela suportou, da forma como permaneceu. Enquanto o tempo passava e novos reis surgiam, alguns bons, outros nem tanto, o nome de Hulda continuava a ser pronunciado, baixinho, como uma prece. As mães contavam sua história aos filhos. Os anciãos a lembravam com reverência. E até os estudiosos que antes duvidavam da autoridade de uma mulher profetisa começaram a entender. Havia algo ali que fugia à lógica, mas que era inegável. É fascinante perceber como uma única fala, uma única profecia pode ecoar por gerações. Hulda não escreveu um livro como Jeremias, não confrontou reis como Elias, mas foi voz decisiva no momento em que o futuro de uma nação estava pendurado por um fio. E essa voz, que poderia ter sido facilmente ignorada por ser feminina, foi justamente a que Deus escolheu para dizer: aqui está a minha vontade. Hulda se tornou uma espécie de templo vivo, não por carregar o título de profetisa, mas por viver coerentemente com aquilo que Deus tinha dito. Cada gesto dela, cada palavra, cada silêncio era carregado de presença divina. O que ela dizia, ela vivia. E isso, num tempo em que a fé tinha virado espetáculo, era quase um milagre. Por isso, os portões de Hulda ficaram como uma metáfora viva. Um lembrete de que o acesso ao sagrado não é reservado aos títulos ou ao poder, mas àqueles que escolhem viver com coerência. Por isso é tão simbólico que esses portões fossem usados justamente pelos simples. Porque é para eles, e por meio deles, que Deus continua falando. E assim, mesmo desaparecendo, Hulda se tornou permanente. Seu nome foi costurado na memória de um povo. Sua voz virou vento que atravessa gerações. Sua profecia virou espelho. E sua vida, ainda que curta nas Escrituras, se transformou em trilha de sabedoria para quem tem ouvidos sensíveis ao céu. Talvez, ao final dessa história, a pergunta mais poderosa não seja: o que aconteceu com Hulda? Mas sim, e se eu for chamado como ela foi? E se Deus quiser usar justamente o meu silêncio, a minha escuta, a minha coerência? Porque às vezes a maior revolução espiritual acontece quando alguém decide simplesmente obedecer. Agora que você conheceu profundamente a jornada de Hulda, conta aqui nos comentários qual foi a parte dessa história que mais mexeu com você. Hulda, nome que poucos mencionam. Uma história que raramente é contada, e, no entanto, nela encontramos uma força que atravessa os séculos e nos confronta até hoje. Hulda não foi uma rainha, nem uma guerreira, nem ocupou os salões do poder como os grandes reis de Israel. Mas em seus lábios repousava algo que poucos ousavam carregar: a palavra viva de Deus. Ela não gritou, não empunhou espada. Sua força estava na escuta, no discernimento, na coragem de falar em nome do Altíssimo, mesmo quando as palavras eram duras. Hulda não procurava agradar.
Ela falava aquilo que o Senhor colocava em seu coração. E isso, por si só, é grandioso. Num tempo em que os profetas eram perseguidos, em que o povo havia se distanciado da lei, em que até os líderes espirituais estavam mergulhados na corrupção e na idolatria, Deus escolheu uma mulher que não aparece com destaque em dezenas de capítulos, mas que com apenas alguns versículos fez estremecer toda uma nação. Foi a voz dela que Josias, o rei reformador, decidiu escutar. Não por acaso, mas porque Deus quis assim. Porque o Senhor não se prende às aparências, Ele escolhe quem Ele quiser. E naquele momento de virada, naquele momento em que a história precisava de um novo rumo, foi por meio de Hulda que a verdade foi revelada. A reforma foi iniciada e a esperança foi reacendida. Isso nos ensina algo profundo. Muitas vezes buscamos os holofotes, as grandes plataformas, os discursos poderosos, mas Deus trabalha no escondido, na casa simples, onde uma mulher cheia do Espírito o escuta com atenção. No silêncio da vida cotidiana, onde alguém, como Hulda, cultiva a fidelidade, mesmo sem reconhecimento. Ela não buscou ser notada, mas quando foi chamada, estava pronta. E talvez essa seja a lição mais forte, estar pronto quando Deus chamar. Ser voz quando o mundo estiver surdo. Ser canal de luz quando o ambiente for de trevas. A história de Hulda nos desafia e nos convida. Quem são os profetas de hoje? Quem está disposto a escutar a voz de Deus e anunciá-la, mesmo que isso custe sua reputação, seus planos ou seu conforto? Vivemos em tempos de confusão, de relativismos, de vozes demais e verdades de menos. Talvez agora, mais do que nunca, o mundo precise de Huldas, homens e mulheres que falem a verdade com coragem, que não se vendam, que permaneçam fiéis à palavra. Hulda nos lembra que a profecia não é espetáculo, é missão. E uma missão que nasce do coração de Deus. Se essa história falou com você, compartilhe este vídeo. Talvez haja alguém esperando por essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa. Histórias esquecidas, mas profundamente transformadoras. E agora eu te pergunto, você está ouvindo a voz de Deus no seu tempo? E se Ele te chamasse hoje, você estaria pronto, como Hulda. Pense nisso, porque a história dela pode muito bem estar ecoando na sua. Até o próximo vídeo.